E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Já quero agradecer você que está nos assistindo tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Kawaii e também pelo Spotify. E deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Caso você se interesse, eu tenho certeza que você vai se interessar e muito por esse podcast. Você pode, não importa a plataforma que você estiver assistindo, você pode mandar a sua pergunta que a produção vai colocar em algum cantinho aqui na tela, tá bom? Não precisa se preocupar. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre uniformes, nós vamos falar sobre transição de como que é o nome mesmo? Transição de carreira, muito mais. Gente, eu erro mesmo. Só ao vivo, vai para que você não errou. Tem um branco aqui agora. E também nós vamos falar sobre posicionamento, sabe? Nós estamos aqui com a... Eu sempre quis fazer isso, sabe? Nós estamos aqui com a Leite Brito. Leite, obrigado por você ter aceitado o convite, né? É uma honra te conhecer e saber de tantas coisas aí. Como você entrou nesse mundo todo? Transição de carreira, posicionamento. Também sei que você faz uns encontros aí com as mulheres. Conta-me tudo e não me esconda nada. Bem, Ale, primeiramente, boa noite. Um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Queria muito agradecer, né, essa oportunidade de poder falar com você e com o público que está aí assistindo. Bem, me apresentar primeiramente. Meu nome é Leide Brito, sou casada, 51 anos, mãe de 3 filhos, avó de 3 netos. Tenho uma família linda. Não posso. Não pode mentir idade. Bem, 16, tudo bem. Bem, e aí, assim, eu queria muito, né, agradecer e dizer que, assim, eu estou muito honrada, principalmente por vir conversar com você hoje sobre transição de carreira, um pouco de posicionamento, vendas, que é o trabalho que eu faço, e também falar do nosso empreendimento, que é sobre uniformes personalizados. Você sabe que, quer dizer, não sabia, vai ficar sabendo agora. Normalmente, quando tem assuntos tão relevantes assim, eu costumo fazer como se fosse uma consulta para mim, tá? Então, tipo, as perguntas que eu fizer é para mim, tá bom? Mas bem. Como que começou tudo isso? Por onde você passou? O que você fazia antes? Bem, Ale, eu fui mãe muito nova, né? Eu e meu esposo, que está assistindo, né? Um beijo, Jair, para você. Abraço, Jair. E para minha família. Nós somos pais muito novos, né? Eu fui mãe com 16 anos, ele também, nós já estamos juntos há 34 anos. Eu falo que, olha, ainda bem que eu trabalhei de vendas a vida inteira, porque administrar um casamento é como administrar uma boa venda, né? Que se mantém. E assim, eu comecei muito nova, fui mãe muito nova e sempre trabalhei muito na área comercial. Lá com os meus 12 anos, eu já ajudava a minha mãe, né, em cortes e costura. Com 14 anos, eu tive meu primeiro ateliê de costura. 14 anos de idade, eu já costurava para fora. Mas naquela época, que já faz um tempinho, eu já personalizava roupas. É aquela máquina de costura? Máquina de costura, não é aquela de pedal, mas era uma máquina Singer, máquina simples em casa. Então, mas não é aquela que você ficava... Com os pés, assim, não. Essa, né? Já era do tempo da minha avó. Não, é porque eu brincava muito com essas máquinas na minha época. Era bem interessante, né? Bem interessante. Casa de vó sempre tem isso. E lá atrás eu comecei já trabalhando com costura e a minha mãe sempre a minha mãe vendia roupas, né? Comprava e vendia roupas. E ela sempre explicava, né, pra gente que tudo que a gente quiser na vida, a gente tem que ter um bom atendimento. Porque se você quiser crescer em algum setor, seja lá o que for, você tem que entender que o seu comércio começa com o seu atendimento ao cliente. Então, eu via muitas vezes a minha mãe atender aquelas pessoas que ela reformava roupa, costurava em casa, como que a minha mãe tratava, como que ela escutava os clientes dela, como que ela prestava atenção em cada detalhe, e tudo aquilo foi um aprendizado desde a infância. Passando tudo isso, trabalhei muito tempo na área comercial, com vendas, essa é a minha maior expertise. Nos últimos 15 anos, né, trabalhando com gestão comercial, na área de vendas, né, administrando equipes, trabalhando com distribuidores no Brasil todo, e com toda essa experiência de vendas, foi um trabalho muito importante na minha vida, quanto profissional. E esse trabalho, esse posicionamento que eu tive na área comercial, hoje eu trago nessa transição de carreira, porque agora se encerraram alguns contratos,
E essa transição de carreira, para mim, hoje, falar, ela é muito importante. Por quê? Porque eu acredito que muitas pessoas hoje, principalmente depois da pandemia, estão nesse processo de transição de carreira. E como se encontrar? Como se ver? Como se posicionar nesse mercado? E é sobre isso que eu vim falar hoje. O engraçado é que, né, na pandemia, muita gente se encontrou, né? Sim, porque as pessoas crescem na dificuldade. O medo do não, o medo do si faz com que as pessoas se fortaleçam, porque elas elas partem dali a tomar coragem de fazer algo que está dentro dela. Às vezes as pessoas, elas têm um dom incrível. O instinto de sobrevivência, talvez? Também, com certeza. Na época de pandemia, teve muita gente que perdeu o emprego, ficou dentro de casa, aí tinha que sabia fazer alguma coisa e outro. Até que foi até nessa época que se lançou muitas plataformas de comida. Sim, né? também. E teve pessoas que já vieram no podcast e falou, olha, eu queria ir ali cantar, mas estava fechado, e aí eu comecei a fazer minhas lives, aí chegava no final da tarde, todo mundo estava em casa, então não tinha mais o que assistir, já tinha assistido todos os seriados e ficava esperando. Então, quando eu ligava lá o computador, tinha 15, 30, 20 mil pessoas esperando para me ver cantar, para me ver. Foi aí que eu tive meus maiores públicos. Então, as pessoas costumam se reinventar nesse... Exatamente, é exatamente essa palavra, se reinventar. E assim, antes da pandemia, as pessoas elas queriam muito um trabalho CLT, um trabalho fixo, elas queriam ter aquela segurança. Na verdade, a maior parte das pessoas, dos profissionais, eles achavam que trabalhar de CLT era uma questão de segurança. Depois da pandemia, com o aumento de contratos PJ no Brasil, então, e principalmente aqui em São Paulo, essa realidade ela mudou. Porque na pandemia, as pessoas entenderam que elas foram, na maioria, obrigadas a ficar dentro de casa, muitas empresas fecharam, muitas empresas não podiam, funcionar naquele momento, e as pessoas entraram em desespero, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me reinventar, e deu certo. Só que a partir desse momento, as pessoas descobriram também que existia algo muito maior, que o tempo das pessoas é um estalo, é o hoje. Então, elas precisavam, além do trabalho, ter qualidade de vida. E aí, elas começaram a entender que cada trabalho, ele precisa ser não só essencial no recebível, que é o dinheiro, mas ele precisa haver um propósito. E é através desse propósito também que nós vamos falar hoje. O que você acha, né? Qual é o seu ponto de vista e o que você poderia me falar a respeito de propósito? Porque tem muita gente que não entende o propósito da vida. Muita gente fala assim, eu tenho que me encontrar, mas na verdade já está praticando o seu propósito. Como você define o propósito? Tá, hoje eu vou dar uma definição muito clara que hoje essa realidade passou comigo. Bem, eu tive nos últimos 15 anos como gestora, gerente nacional de uma empresa, que aliás eu saí desse cargo, mas continuo representando essa empresa porque eles são muito parceiros, vou falar dessa empresa também. Mas muitas pessoas, quando estão nessa transição de carreira, se encontram desempregados. Primeiro, existe um fator muito importante que é a vergonha da pessoa falar assim, nossa, fiquei desempregado. Isso já deixa a pessoa num momento assim que ela fica triste, ela fica envergonhada, ela fala, poxa, eu vou começar a ganhar menos, como que eu vou falar para as pessoas que eu estou desempregado? Não vou falar, e às vezes ela tem vergonha até de publicar o currículo dela que ela precisa de um novo emprego, porque ela fica dentro dessa situação assim de não ter um propósito na vida. Porque muitas pessoas, elas ficam dentro de uma situação que é confortável, fica ali naquela zona de conforto, e de repente tudo muda, só que as pessoas elas não se prepararam para esse momento. Tipo que nem na pandemia, ninguém estava preparado por isso. Só que aí é que nasce o propósito. Você que está passando por essa transição de carreira, seja lá em qualquer transição que for, profissional, para essa mudança. Essa mudança, muitas pessoas falam, nossa, fecharam minhas portas. Eu sempre vejo assim, Deus não fecha a porta. Quando uma porta se fecha, Deus está te abrindo uma nova oportunidade para que você dê um salto na tua vida e crie um propósito. Eu aprendi isso há pouco tempo. Então, ótimo. Então, vamos aprender mais a partir de hoje. Eu aprendi há pouco tempo. Você tem que entender que tudo tem um ciclo, começo, meio e fim. Se esse ciclo terminou,
é para que coisas melhores aconteçam. E se você esteve ali naquele período onde você trabalhou, onde você se dedicou, onde você deu o seu melhor, a primeira coisa que você tem que fazer para definir, descobrir qual é o seu propósito aqui. Qual foi o início desse trabalho? O que aconteceu após a sua entrada? Até onde essa empresa, esse trabalho, ele te levou? Qual foi as coisas boas que você fez? Você ajudou essa empresa a crescer? Você passou para uma etapa onde você também cresceu dentro da tua empresa? O que você conseguiu na sua vida construir através desse trabalho? Foi tudo bem? Então, é passar para a próxima etapa. Agradece a Deus por tudo que você viveu até ali e entende o seguinte, como que é esse profissional? O que você aprendeu? O que você tem para ensinar para as pessoas? Porque eu entendo que o propósito é o seguinte, o meu propósito hoje é que eu tenho uma experiência muito vasta em vendas, na área comercial, no atendimento, vender com propósito, atender com propósito, me posicionar com propósito. E como que a pessoa descobre qual é o propósito dela? O propósito das pessoas, primeiro, é colocar Deus à frente de tudo. Porque quando você coloca Deus à frente de tudo, tudo vai dar certo. Tudo muda. Tudo muda. O segundo propósito é você se amar e acreditar que você é capaz de passar por qualquer coisa. Se você não acreditar em você, quem vai? Ninguém vai acreditar. E o terceiro propósito é fazer as coisas com amor. Quando você pega qualquer trabalho, qualquer meta para você fazer, se você não colocar amor dentro dele, se você não acreditar que aquilo vai dar certo e confiar no que você está fazendo, como que você vai gerar confiança no outro? Então, propósito para mim é você acreditar. Propósito para mim é você não desistir. Propósito para mim é fazer as coisas com amor. E propósito para mim é você fazer aquilo que satisfaz o outro, mas também te satisfaz. Vai ser bom para mim? Ótimo. Vai ser bom para o outro? Melhor ainda. Essa troca gera transformação. E essa transformação gera resultado. E por que tantas pessoas, assim, têm medo? E essa vai ser minha pergunta. Eu ia fazer 2 perguntas, inchar em cima. Não, vou. Por que tantas pessoas têm medo de seguir o propósito? Muitas das vezes a pessoa até entende o que realmente ela quer fazer, mas ela tem medo porque tem aquela questão também que a gente, não sei se a gente vai começar a falar agora, depois da minha pergunta ou mais tarde, mas o se posicionar, porque hoje é muito virtual, não senta assim, fica daquele jeito, olha, não coloca a mão na cintura, não passa a mão no cabelo, não usa isso, não usa aquilo, sabe? Sempre tem as pessoas dizendo o que você vai fazer ou não, e acaba com o propósito quando você... Eu acho que isso acontece, Ali, porque as pessoas, elas estão muito preocupadas com a opinião dos outros e com o que a mídia vende para você. Eu entendo que, assim, a mídia, ela pode me vender muitas coisas, ela pode me apresentar muitas coisas, mas eu tenho que fazer um filtro na minha vida. Isso é bom para mim? Isso que a mídia está oferecendo me posiciona? Ah, todo mundo está vendendo um produto. Eu vou vender aquele determinado produto? Por quê? Porque a maioria das pessoas estão, ou aquilo também não me posiciona. Porque você dizer não para algumas coisas, isso também te posiciona. Outra coisa, as pessoas muitas vezes ela não coloca o propósito à frente, porque sim, ela tem medo do posicionamento das pessoas. E essa transição de carreira, ela me abriu os olhos para isso e também está sendo muito importante para isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei, eu fiquei em casa, eu peguei um caderninho e coloquei assim, o que foi útil na minha vida? O que foi de aprendizado na minha vida? E o que eu posso acrescentar na vida do outro para me transformar e gerar transformação no outro? Aí logo eu pensei, eu falei, poxa, eu sou uma pessoa que trabalha com vendas. Então eu posso vender tudo, certo? Mas sim, claro, eu não vou vender tudo, porque quem vende tudo também não vende nada. Mas como que eu posso gerar trabalho dentro da minha casa? Aí eu pensei, eu vou montar uma empresa de representação.
Por quê? Eu posso representar várias empresas trabalhando dentro da minha casa e ainda assim prestar uma consultoria de vendas. Sim. Ainda assim fazer uma mentoria para auxiliar pessoas que queiram aprender a vender. E aí, meu esposo, ele tem um empreendimento junto com meu irmão, que é um empreendimento nosso, de uniformes personalizados. Eu falei, poxa, eu trabalho com vendas. Qual é o meu propósito? Ter qualidade de vida, continuar vendendo, transformar na vida do outro aquilo que foi transformado na minha, mas ao mesmo tempo montar essa estrutura toda em casa. Mas com o quê? Com um bom atendimento. E aí foi isso que eu comecei. Eu montei meu escritório em casa, que é um escritório de vendas. Hoje eu trabalho uma vez por semana nessa indústria cosmética que eu trabalhei durante muito tempo, representando ela. Hoje eu só faço a representação de private label, marcas próprias. Então você que está aí nos assistindo, tem uma distribuidora de higiene, quer fazer a sua marca própria com produtos cosméticos, seja ele sabonete, álcool gel, sabonete antisséptico, toda a linha de higiene pessoal, me chama, porque eu sou responsável, faço a representação dessa indústria cosmética, que já é uma indústria que já está no mercado há mais de 25 anos, super conceituada. Eu conheço alguém que vai querer falar com você. Ai, que bom. Então, ó, me chama, porque eu sou representante dessa empresa. No Private Label, nós desenvolvemos marcas próprias do Max do Brasil. Sou representante lá. Deixei de ser gerente nacional por conta dessa transição de carreira. Hoje tenho meu escritório de representação e essa é uma das empresas que eu represento. E, aliás, né, Ale, eu preciso falar para você que já que eu estou aqui num podcast, hoje eu também vou fazer vendas. Claro. Claro. Bora, como o pessoal fala, bora lá. Bora lá, né? Porque uma boa vendedora faz vendas. A gente tava falando, inclusive você pegou e falou, né, que a manutenção do casamento é venda. Sim, né? Com certeza. Quando a pessoa fala assim, eu não gosto de venda. Poxa, cara, não é assim, não gosto de venda. Se você tá lá trabalhando, você não se comporta bem, você não vende, não se auto-vende, você é mandado embora. Com certeza. Né? E casamento é a mesma coisa. Se os dois não tá um vendendo, aí não para de falar disso, não vai dar o tempo. Não, mas olha, o que você está falando é super interessante, porque eu penso assim, que toda venda é como se fosse um casamento. Tudo começa num relacionamento. É um primeiro olhar, é uma primeira conversa, é o como você escuta o outro. Então, isso também faz parte da minha mentoria de vendas, que é o atendimento ao cliente e como você se vende e vende o seu produto. Porque hoje eu trabalho com essas duas empresas, a do Max do Brasil, que é private label de marcas próprias, e trabalho com a Freedom Sports, que é uniformes personalizados. Ambas as empresas trabalham com marcas. Então, eu falo que trabalhando na Freedom Sports, nós não trabalhamos com roupas, nós trabalhamos com sonhos. Por quê? Porque ali nós trabalhamos com o sonho da pessoa, com a arte da pessoa, com o modelo diferenciado que essa pessoa quer trazer para o seu uniforme, como ela vai se posicionar a marca da sua empresa. Aliás, eu fiz até uma camiseta, né, Lê, para você, com a sua arte aqui, com a sua marca, que ficou bem legal. Eu estou mandando aqui para a produção. E a produção vai colocar na tela aí daqui a pouco, hein, produção? Ah, que bom. Então, e essa empresa que eu represento, hoje nós fazemos uniformes personalizados, camiseta. Então, assim, você tem a sua empresa. Ficou muito bonita. Tá fazendo, nossa! Tem a sua marca, né, que é a sua marca ilustrada. Nós atendemos corridas, pessoal a equipe do bike, nós temos o tecido da Dryfit, tanto para o time de futebol, atendemos muitas torcidas organizadas, fazemos o uniforme completo. E assim, o maior diferencial da Freedom é esse: atendimento, preço diferenciado, atendemos o Brasil inteiro, times de futebol, pessoal, escolinhas particulares, escolinhas, time de várzea, me chama, tá aí meu contato, a gente tem uma equipe completa de atendimento e a sua arte, o desenvolvimento da arte, ali, totalmente gratuito. E olha, o pessoal da Freedom, né, autorização dos gestores lá, me falaram o seguinte: quem fechar o seu uniforme personalizado e dizer que assistiu aqui o podcast do Alê, ainda por cima vai ganhar uma camiseta. Fechando o kit uniforme para o seu time, ganha uma camiseta personalizada. Ficar em silêncio um minutinho.
Olha, essa promoção é válida até o dia 30 de outubro, hein? Fala com a Leide. A gente vai ser o corte depois. Sabe aquele silêncio para poder ficar no corte, para não sair cortando a voz? Aprendi com o Papo Massal. Caraca, que legal, hein? Legal mesmo. Eu vejo muitas camisas e hoje em dia todo mundo quer colocar a sua marca. Se você não é visto, você não é lembrado. Exatamente. Né? Então, quando você vai em algum lugar que... Eu costumo dizer, é mais ou menos assim. É você falar com todo mundo sem precisar ir falar. Porque às vezes você não consegue, eu faço tal coisa, mas tá lá na camisa, a pessoa vai... Aí você tá de cor, a pessoa vai tirar uma foto. Chega em casa, eu vi uma camisa. Ou às vezes nem fala, né? Mas entrou em contato. E, Ali, isso é tão importante hoje, porque, assim, você ter um uniforme personalizado da sua empresa, você não só está fazendo o seu marketing, mas você também está trabalhando o posicionamento dos seus funcionários e da sua marca. Por quê? Se uma pessoa vai entregar o seu produto, ele está com a tua camiseta uniformizada, tudo personalizada com a tua marca. Quando esse entregador, ele chega no cliente, a primeira coisa que passa é que é uma empresa organizada. É uma empresa que valoriza a sua marca antes mesmo do produto ser entregue. Sim. Outro detalhe que você pode explorar a sua marca com QR Code nas costas, com @ do Instagram ou do seu site. Então, se a pessoa ela não te conhece, aí de repente teu entregador está ali fazendo entrega no estabelecimento do lado. A pessoa quer saber sobre o seu produto, ela olha nas costas da pessoa que está com a camiseta, com a corta-vento, o uniforme, ela vai falar assim, poxa, vou pegar aquele site, vou pegar o @ do Instagram e vou entrar em contato, porque, poxa, essa empresa parece ser séria no mercado. Eu mesmo faço muito isso. E é perfeito, porque você vê a organização. Outra é a questão dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, nós atendemos, por exemplo, empresas que nós fazemos camisetas personalizadas setorial. O que é isso? Por exemplo, a equipe da produção, todo mundo tem uma camiseta com uma cor diferenciada que identifica aquela produção. O pessoal do laboratório tem uma cor e está marcado. O pessoal da área comercial, nós temos a camiseta polo, tem a corta-vento, o uniformes personalizado. Então, isso faz o quê? Valoriza. Sem contar que o funcionário, quando ele chega e tem um uniforme personalizado, que é algo diferenciado, ele só não veste a vontade de trabalhar. Ele literalmente veste a camisa da empresa. Porque ele veste com amor, não é aquela coisa assim que é desconfortável, que ele não se sente bem, é algo alegre, que realmente vende a marca. E a propaganda está em qualquer momento. Ele saiu da empresa, pessoal, vou encontrar vocês no churrasco, tá lá com a camisa. Sim, tá com a camisa, e o pessoal gosta da camiseta, então usa até final de semana. Então, o que é isso? É o marketing das empresas. Então, a Freedom Sports, ela tem exatamente esse trabalho de não vender roupas, vender sonhos, vender qualidade, vender o diferencial. E como o pessoal faz para encontrar a Freedom? A Freedom, vocês podem entrar direto na página da Freedom, é Freedom Sports Oficial, ou pode me chamar diretamente aqui no meu leidebrito.oficial, me chama, eu faço venda direta na Freedom, a gente tem uma equipe de atendimento lá fantástica e vai ter o melhor atendimento possível. E mais uma vez falando, para a gente desenvolver a arte é totalmente gratuito. Leide, você sempre falou bem assim? Você passou por um treinamento? O que acontece? Porque você fala muito bem, você se expressa muito bem. Né? Como que você se ensaiou no espelho? O que você fez para se falar desse jeito? Você fica, tô até ficando com vergonha. Mas como é que você fez para ter o pessoal fala assim, você tem que fazer oratório, eu não sei nem falar o nome. Olha ali, essa pergunta ela é fantástica, porque aqui agora eu vou entrar num momento assim, muito especial e acho que foi a grande chave de virada da minha vida. Há mais de 8 anos eu perdi a minha mãe com câncer, nós lutamos muito. E, inclusive, a gente está em Outubro Rosa, né? Vou fazer a brechinha aqui, pessoal. Se amem, se cuidam. Porque é uma doença muito triste que é avassaladora. Após esse processo, a gente sempre acaba fazendo acompanhamento. E é importante que a família, né? Principalmente as pessoas mais próximas, façam. Há 5 anos atrás, eu descobri que tinha um tumor da paratireoide.
E acabei escondendo isso até da minha própria família, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, poxa, não vou preocupar ninguém, tal. Eu vou fazer todo o tratamento, eu vou ver se der certo. E o médico falou assim, olha, pode ser maligno. É a pior notícia de qualquer pessoa, né? Pode ser, já é pior. Pode ser já o pior de tudo. E eu já tinha casos na família, então você fica muito tensa. Enfim, durante esses 2 anos que eu passei por esse processo, eu coloquei um propósito na minha vida. Bem, eu já tinha perdido a minha mãe e outras pessoas da nossa família com essa mesma situação. E aí eu pensei assim, trabalho com vendas e eu não posso perder minha voz. E a cirurgia que eu ia fazer, eu já sabia que eu poderia ficar com as cordas vocais comprometidas. Aliás, eu fiquei, ainda sou um pouco rouca, às vezes eu falo muito rápido, eu acabo engasgando. Mas enfim, contextualizando toda essa história, após 2 anos de tratamento, eu nunca comentei isso, né? Falei já sobre algumas coisas, dei alguns testemunhos e o meu esposo não sabia. E naquele momento eu coloquei como meta que eu precisava vender e o meu propósito era conseguir conquistar a minha casa própria, porque até então eu morava na casa da minha sogra. Eu usei esse propósito como meta de vendas e a partir daquele momento eu montei uma estratégia de vendas para conseguir levantar esse dinheiro que na época nós não tínhamos. Eu trabalhei tanto que naquele momento eu não vi o problema, eu não vi a dor. Eu coloquei o meu propósito e Deus na frente de tudo e a partir daquele momento eu consegui comprar o meu terreno. E às vezes até esquecia que estava com problema, né? Exatamente. E 2 anos depois de todo esse tratamento, eu fiz a cirurgia. E alguns dias depois, com o exame da patologia, né, para saber se era maligno, benigno, se tinha ficado algum resíduo, o doutor ele entregou para o meu marido. Só que ainda assim o meu esposo não sabia. Aliás, ninguém da minha família sabia. E quando nós voltamos nesse médico, 15 dias depois, ele falou assim, olha, você contou pro teu marido o que foi a cirurgia? Tava meu esposo ficou olhando, ele falou assim, como assim, doutora? Ela não fez uma cirurgia da tireoide e tal? Ele falou, não. Como assim, você não sabia? Ele falou, eu te entreguei o exame. Ele falou assim, poxa, eu não sabia. E ali nós abrimos... Homens, nós não... Mas foi uma opção minha não falar. Errado, não foi uma opção minha. E mas a gente momento... homens não lê essas coisas. Né? Não lê, ele nem leu. E naquele momento nós abrimos e deu, graças a Deus, tudo negativo. Eu fiquei 4 meses sem a minha voz. Aconteceram muitas coisas boas, né, que eu gostaria de ter muito tempo para contar, porque isso eu falo que realmente foi um milagre na minha vida. E eu fico muito feliz em falar. E com 4 meses que eu perdi a minha voz, eu me encontrei no seguinte: como que faz vendas sem a voz? Como que você se comunica sem a voz? E ali naquele momento eu entendi o seguinte, que a voz da gente, ela tem um valor muito grande. Até ali, eu postava coisas na internet, mas eu postava na minha casa, passeando, viajando, eu não tinha propósito. Eu não entendia que a minha venda, ela tinha que ter um propósito. O que eu falava com o meu cliente tinha que ter um propósito. E o meu escutar também teria que ter um propósito. Durante esse período, eu falava com meus clientes pelo WhatsApp. E para alguns, eu só fiz um textinho explicando que eu tinha feito uma cirurgia e que eu não poderia falar. Outros falavam áudio, eu só digitava. E durante 3 meses, praticamente foi um silêncio. E como trabalhar com vendas e usar o seu silêncio? Eu criei uma estratégia de que eu não preciso falar para atender bem o meu cliente. E foi exatamente naquele momento que a minha fala melhorou. Porque eu perdi o meu medo. Eu tirei o medo de que fosse um resultado triste, né? Um resultado maligno naquele momento e coloquei um propósito na minha frente. Esse propósito se chama Deus. O resto, ele vem tudo atrás. Resultado, meta, conquista, alegria, acreditar, confiar. E eu entendo que essa doença, quando você se entrega para ela, ela destrói você. Mas quando você coloca Deus na frente e você começa a acreditar, se motivar, você coloca alegria para dentro de você, você tira esse mal. E aí eu descobri que a voz, a maior voz que está dentro da gente, é aquela que a gente coloca para fora com propósito. Você fez eu lembrar de um filme, e eu nem sei se é esse filme, produção, depois eu estava a pesquisar, só me confirma o nome só. Tem um filme que se chama-se 100 Palavras, do Ed Murphy. Não sei se você já assistiu, mas tinha uma árvore na casa dele e toda vez que ele estava falando caía muitas folhas da árvore. E
ele percebeu que só caía folhas quando ele falava. Ele podia estar em qualquer parte do mundo, né? E tinha um terapeuta que tentava ajudar ele, né? Mas não sabia o problema que ele tinha, mas enfim. E ele viu que a árvore, como cada dia que se passava, a árvore tinha menos folhas, né? Menos folhas. Aí começava a tentar explicar. O filme é muito bom, muito bom. Só vê pra mim, produção, se é o nome desse esse filme mesmo. Se não for, você fala que eu corrijo aqui, porque senão o pessoal vai começar a procurar. Eu vou procurar 1000 também. palavras, já me mandaram aqui já, ó. 1000 palavras. 1000 palavras, sem Nossa, palavras. vou assistir. 1000 palavras, coisa de Murphy. É muito bom, inclusive eu vou ver se eu assisto esse filme de novo, porque é muito bom, né? Quando você começou a falar, eu comecei a lembrar desse filme. Nossa, que interessante. Não assisti, eu vou assistir. E se eu não me engano, ele não é do seu caso, né? Você é um amor de pessoa, mas no caso dele, ele é muito meio que, sabe, meio que ignorante, né? Então ele tinha que falar menos, porque ele não ouvia as pessoas, né? Essa é a grande sacada. Aí você falando, eu lembrei do filme. E como vender e não falar? Como que foi essa estratégia na prática? Na prática, eu acredito que hoje vender e não falar é o seu posicionamento. Então, o posicionamento, ele também está no silêncio das pessoas. É no saber ouvir o seu cliente. Posicionamento é como você se arruma para atender o seu cliente. Então, quando você chega em um local, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da camiseta ou uniforme personalizado. Quando você chega num estabelecimento, posicionado, arrumado, preparado para atender aquele cliente, com um sorriso no rosto, você não precisa falar nada. Porque a sua postura, o seu preparo para chegar até lá, ele já diz tudo. Você já se vende em silêncio. O seu silêncio também, quando chega ao cliente, é dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar como ele está. E o seu silêncio, ele está no posicionamento de você escutar. Quando você escuta o seu cliente, o seu silêncio te posiciona. Porque você já você já deu atenção. E você ali também criou uma conexão, um relacionamento de confiança. Isso também é venda. E aí, esse posicionamento de trabalhar sem falar, é você ter estratégias, gatilhos de vendas, perguntas interessantes para que o cliente te responda, sem você precisar falar o tempo todo. Perguntas interessantes. Tá aí algo que eu preciso aprender muito. Eu até tenho uma frase que eu falo comigo, que, olha, meu esposo que deve estar me assistindo, espero. Ele fala assim, faça-se interessante, não interessado. Quando você chega para qualquer negociação, para qualquer venda, gente, eu falo muito de vendas, eu falo muito de posicionamento, porque eu acredito que o atendimento, o como você trata o cliente, isso muda toda a negociação. E isso também faz parte, está dentro da minha mentoria de vendas, do meu treinamento de vendas, que fica aqui o convite, né, para os empreendedores e empresários que queiram fazer esse treinamento com a sua equipe, me chama, que eu vou até aí trabalhar esse propósito de vendas. Eu penso que assim, quando você se faz interessante, o cliente te acha, ele se interessa por você. Mas se interessa não com segundas intenções. Você se mostra interessado no trabalho dele e mostra algo interessante para ele. Então, oferecer as vantagens para esse cliente fechar a negociação com você é importante. Mostrar que o seu produto ele tem um valor além do valor financeiro. Ele tem outros valores, é algo importante. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Exatamente. O fazer-se interessante. Se fazer interessante. Eu ouvi essa frase e no início eu fiquei revoltado, né? Confesso que eu fiquei revoltado. Há uns 2 anos atrás, quase, uns 2 anos, vamos colocar assim, um participante, né, milionário, né, literalmente milionário, ele me convidou para ir conhecer, né, o escritório dele. E eu cheguei lá, gostei, achei tudo muito lindo, coisa de última geração, sabe? Coisa de filme mesmo, sabe? Coisa de anos-luz à frente. Nunca tinha visto aquele tipo de coisa. Eu fiquei totalmente encantado.
E aí ele pegou e falou assim, aí a gente voltou pra sala dele, né? Aquelas poltronas, né? Parecia que fazia massagem as poltronas, coisa mais linda. Aí ele pegou e falou assim pra mim assim, né? Eu não vou investir no seu podcast. Só quando você for interessante. Aí oi? Eu acho que foi do jeito que ele colocou as palavras que eu fiquei meio revoltado, porque eu falei assim, não, mas eu preciso do investimento para que eu venha ficar interessante. Entendeu? Ele falou, não, quando você ficar a gente conversa, né? Hoje ele já conversou comigo algumas vezes, não teve negociação. Mas eu acho que para ele eu estou mais interessante agora, né? Mas na hora, para quem não conhece, para quem não sabe dessa frase que você falou, soa meio estranho. Como assim eu não sou interessante? Eu acho que depende muito de como você vê as coisas, né? Talvez naquele momento, não sei se exatamente foi nessa ótica, mas talvez naquele momento você achou tudo tão lindo naquele espaço, você achou que aquele espaço era tão bonito que você deu mais olhar para algo que fosse insignificante e tirou o olhar do seu produto que tinha valor. Talvez, se você não tivesse dado tanto valor para as coisas materiais, talvez, que estivesse naquele lugar, toda aquela tecnologia, você teria diferente você no shopping Itaboim ou no JK com a Ademir. Independente do lugar. Você tá em um lugar e depois você vê outro, você não tem como não se encantar. É complicado. Eu me encantei, de fato eu me encantei. Todo mundo se encanta. Eu me encantei, eu falei, nossa, né? Teve coisas que eu pensava que eu nem falava. A minha mãe, nós sempre moramos em comunidade. E a minha mãe, ela falava uma frase que acho que eu não entendi e hoje eu consigo entender perfeitamente. A minha mãe, ela sempre falava o seguinte: nós moramos em comunidade, nós moramos num local onde tem uma classe média mais baixa e você precisa entender sempre uma coisa, filha. Você pode estar dentro de um local, mas esse local, ele não precisa estar dentro de você. O que ela queria dizer? Não importava que se nós morávamos na comunidade, que era um lugar mais simples ou não. O lugar que eu estivesse, eu me sentisse importante e interessante. Porque não eram os valores que estavam ali do lado que ia fazer a diferença, mas os valores que estariam dentro de mim. Então, hoje, eu posso dizer com certeza absoluta, eu atendo clientes, desde os menores até os maiores do Brasil. E independente de quem eu atendo e como eu atendo, o meu tratamento e o meu posicionamento é o mesmo. Porque eu sei me importar no pequeno e eu sei me importar no grande. Mas o mais importante é que o valor do meu produto e do meu trabalho, ele tem valor para o pequeno e valor para o grande. Então, o que eu quero dizer é que talvez naquele momento, é só uma ótica, tá? Não, eu já falei para você que os podcasts consulta, né? Consulta. Deu muito valor ao material, ao superficial. E talvez não deu tanto valor para o produto que você tinha. E apresentar o seu produto é você conhecer o seu produto, é valorizar o seu produto. Você tem um produto maravilhoso, que é um podcast que dá voz para as pessoas, que as pessoas podem vir aqui falar, abrir o coração. Que hoje eu falei que eu ia ser Lady, né? Eu ia abrir o coração. E não sei como que tá por aí, mas nós somos, por enquanto, até o exato momento, nós somos o único podcast que nós não olhamos para número de inscritos, porque já veio pessoas que nem Instagram tinha, né? Ai, que bom. Então a gente não olha para esse tipo de coisa, a gente olha a pessoa, né? Pra gente a pessoa é interessante. Talvez eu aprendi de uma forma diferente, talvez na época eu não entendi, mas a gente sempre foi desse jeito. A pessoa é interessante, às vezes a pessoa tá conversando comigo na rua, já peguei Uber, pô, cara, que da hora, ó, tá aqui o meu cartão, vai lá no podcast, entendeu? Eu nem perguntei quantos inscritos ele tinha, então pra gente a pessoa é interessante. Isso é legal, porque eu acho que o que a gente fala aqui, eu acho que não é quantidade de pessoas, é a qualidade de quando vai chegar, para quem vai chegar e por quanto tempo. Isso aqui é forever.
ele vai ficar lá registrado. Em algum momento, ele vai tocar no coração de alguém. Em algum momento, alguma fala, talvez isso vai gerar uma transformação na vida de alguém. Vai mudar essa chave na vida de alguém. E eu acho que a conversa, o bate-papo, o melhor de tudo é isso. É você plantar sementinhas, né? Hoje que você vai regando, e em algum momento ela vai florescer. E eu penso que, desculpa, Alê, mais uma vez, esse é o meu propósito. Hoje, para mim, quando você perguntou lá no início, o que é o propósito? O que é trabalhar com propósito? Para mim, trabalhar com propósito é isso, é trabalhar tendo certeza do que eu vendo, conhecendo exatamente o produto que eu vendo, mas gerando transformação na vida das pessoas. Com o quê? Com os exemplos. Talvez algo simples que eu sei, algo simples que eu faço, pode também mudar a vida e o simples dessa pessoa no dia a dia. A cereja do bolo de alguém. Exatamente, a cereja do bolo de alguém, que pode ser simples, não precisa ser nada sofisticado. Não, eu costumo dizer o seguinte, se cada vez que a gente abrir as câmeras e conseguir ajudar uma pessoa, além de mim, porque todos os podcasts me ajudam, né? Você tem que ver quando vem psicólogo aqui, né? Ou alguém como que é o nome das pessoas que lê o corpo, eu esqueci o nome que se fala agora. Leitura corporal, isso, psicoterapeuta. Isso, tá? Nossa, pra mim, veio o Ale aqui esses dias aqui, e inclusive o Ale é um grande parceiro nosso aí, é uma pessoa que eu gosto muito e às vezes até mando mensagem para ele pedindo como orientações fora do ramo, né? Mas quando vem é uma consulta, eu já aviso, essa seria uma consulta que eu vou fazer. Aliás, eu tenho que falar do Alê, o Alê psicoterapeuta, meu amigo, uma pessoa que veio aqui, ele que indicou, né, para vir, veio esse convite maravilhoso. Alê, grande beijo, é uma pessoa incrível, um psicoterapeuta maravilhoso. Eu não vou te mostrar, indico, viu? Eu não vou te mostrar o áudio que ele mandou para mim a teu respeito. Nossa, que bom! Não, eu não vou te mostrar, né, porque foi para mim que ele mandou. Mas, assim, ele falou pra mim, cara, você tem que conhecer ela, olha, eu vou não sei o quê, porque ela é isso. Eu falei, cara, tá bom, já entendi. Nos primeiros 5 segundos já tinha entendido, foi mais de 1 minuto. Nossa, que bom. Então, Ale, obrigada por esse carinho, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente tá ali, vai ter um novo projeto que a gente vai lançar também pro próximo ano, que, aliás, vai ser uma mentoria de vendas junto com leitura corporal, com todo esse trabalho, porque o trabalho do Alê, ele é muito importante como terapeuta. E aí, nas conversas que eu tive com a Alê, é até engraçado, né? Alê e Alê. Alê e Alê. Nós falamos que muitas pessoas hoje, elas são travadas em vendas. Elas têm medo de vender. Mas por que existe essa trava, esse medo, essa voz que não sai, essa coragem de vender? Porque ali, nessas pessoas, existem traumas. Eu não trato traumas, eu cuido do comercial. O que o Alê vai cuidar? O Alê vai cuidar da parte terapêutica, vai tirar esses traumas do caminho. E essa parceria com o Alê vai ser fantástica. E olha, em breve a gente vai estar aqui para falar sobre ela. Por favor, né? O Alê, ele além de ser um bom terapeuta, ele é um bom escritor. Sim. Né? Ele é um dos nossos colunistas. E ele escreve muito bem, sabe? Ler os artigos dele é muito excelente, né? Todos os nossos colunistas, né? Cada um fala de um assunto da sua área, entendeu? Que eu acho que eu sou meio... Inclusive, eu tenho que falar com ele. Ale, eu tô meio preocupado, quer dizer, eu não tô preocupado. Tem coisa, eu preciso de uma consulta, né? Então, se você estiver assistindo depois do podcast, eu vou mandar mensagem para você. Uma consulta. Uma consulta não pode. Uma consulta. Né? Se ele estivesse aqui agora, eu ia falar assim, cara, tá contando. Não, ele é muito bom, né? E eu acredito que parcerias, né, também é uma cereja do bolo para muita gente, né? Então, eu não sei como as pessoas, muitas das vezes, têm esse medo de falar, têm esse medo de se posicionar, têm esse medo da escolha. Eu já tive muito medo de muitas coisas, né? Hoje eu não tenho medo, eu evito, né? Não é que questão assim, tem medo disso. Então, eu já sei o que eu passei, mas não foi evitar passar por aquilo. Foi fazer que nem meus pais falavam, né? A gente já passou por isso e não quer que você passe. Né? Eu já passei uma vez, não quero passar de novo. Eu sou meu próprio pai, né? Vou colocar assim. Né? Mas você falou também que você faz mentoria. Como é que funciona a sua mentoria? Quem é que
pode te buscar? Quem é que pode te encontrar? Quem é o estilo das pessoas que te contrata? Certo, então vamos falar sobre um pouquinho. Bem, eu tenho um projeto hoje, até comentar sobre ele também, que se chama O Encontro. E até falando do Alê, eu conheci o Alê nesses encontros de network, porque eu entendo que o network ele tem muito valor, essa troca, essa experiência. E hoje nós temos um projeto chamado O Encontro, que é o encontro de network que eu faço com duas amigas maravilhosas, que é a Sandra e a Angelina. Grande beijo para vocês. E esse projeto no Encontro é o encontro de empreendedores, de empresários, e foi assim que eu conheci o Alê. Importante falar sobre isso, Alê, porque os encontros entre empreendedores e empresários destravam muito essa fala e esse medo das pessoas falar, se conectar, participar de palestras, isso é muito importante. E aí, nesses encontros, nós também temos a nossa mentoria de vendas. Como que funciona a minha mentoria de vendas? As pessoas que quiserem participar dessa mentoria, me chama. Eu tenho um pacote especial de mentoria, tanto como videoaula ou com a mentoria presencial ou online. Então, a pessoa me chama... No seu Instagram mesmo ou tem um outro só para esse fim? Pode me chamar no Instagram, tem um link lá que ela já tem até mentorias lá, ela clica e vai direto comigo no WhatsApp e eu explico certinho como funciona. E as empresas que quiserem treinamento de vendas, treinamento para atendimento ao cliente, seja restaurantes, padarias, estabelecimentos, empresas, eu fico aqui à disposição para dar um melhor treinamento, para fazer com que a sua equipe, ela venda com propósito, tenha um atendimento de qualidade e que fale da sua marca com amor, aumentando, claro, o resultado em vendas e aumentando o seu faturamento. E já apareceu muita gente travado em vendas? Muita gente travado, porque não tem propósito. As pessoas são colocadas em vendas e elas não sabem como vender. Bem, a primeira coisa é que, para uma pessoa vender, ela tem que entender que vendas são números, números são cálculos, cálculos são metas. Para você chegar à meta, você tem que ter uma estratégia. Se você não tiver estratégia nenhuma, você não chega em lugar nenhum. Então, a partir do momento que você entra em vendas, você precisa se conhecer como venda. Você já vendeu? Se não, como você vai vender? Quais são os passos dessa venda? Então, nessa mentoria, nessa consultoria, eu falo exatamente sobre todos esses pontos. Porque vendas, ele é vender o produto, vender a si mesmo, vender a sua marca, conhecer a sua marca. Então, são etapas. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu falo assim, não tem quem faça o treinamento comigo que a pessoa não se destrave. Porque eu sou vendas o tempo todo. E a pessoa que treina comigo, ela vai abrir essa mente, essa mentalidade para se vender, vender mais e vender com propósito. É tipo o lobo do Wall Street? Com certeza. É mais ou menos assim. Olha, falando de lobo, né? Eu tenho até uma frase que eu sempre levo comigo em vendas, né? Eu falo que sim, eu sou uma leoa para vendas, porque eu acredito, eu agarro, eu vou até o final. Claro que eu recebo não, muitos nãos, e tá tudo bem. Eu recebo não próximo, mas eu tenho que entender por que eu tô recebendo esse não. E aí tem uma frase do Alexandre Grande que ele fala assim, eu não tenho medo de várias ovelhas, de vários leões liderados por uma ovelha. Mas eu tenho medo de várias ovelhas lideradas por uma leoa. E essa frase, ela é incrível, porque eu sou a ovelha que lidero as minhas próprias ovelhas. Os meus clientes, eles têm um ótimo atendimento e têm o melhor atendimento possível. E por que eles voltam a comprar comigo? Porque eles querem isso, esse atendimento humanizado, esse atendimento direto, esse escutar a necessidade dele, porque ele se sente seguro. Então, o que eu faço com o meu cliente, eu quero ensinar para os outros a fazer com os seus. Para que essas pessoas sejam as leoas de vendas, os leões de vendas. E que vendam com propósito. Produção, já entra no Insta dela, já marca uma reunião. É interessante. E esses encontros, ele acontece com frequência? Nós tivemos o último encontro que aconteceu no Embu das Artes, né? Que foi um encontro colonial de network que aconteceu no Vila Verde. Foi um encontro entre empreendedores e empresários. Nós vamos ter sim o próximo encontro, que esse encontro é o encontro onde nós fazemos o evento.
Provavelmente no nosso próximo encontro vai ser em fevereiro. Eu e as meninas que organizam, né, a Sandra e a Angelina, a gente vai estar já passando. Quem quiser participar desse encontro presencial, que é um network, é uma troca de você falar sobre a sua empresa, como a sua empresa trabalha e você se posicionar, vai ser em fevereiro. Mas, para isso, a gente tem vários outros encontros que a gente faz uma vez por mês. E eu estou só aguardando para ver se a gente vai fazer esse mês e a gente vai estar divulgando também. E vocês têm grupo de WhatsApp, esses Temos tipos de grupo coisa? de WhatsApp que se chama Parceiros Conecta Parceiros do Encontro. Esse grupo também tem link na minha página. Posso falar sobre a página do encontro? Claro. Lá no Instagram, quem quiser saber sobre esse projeto é @oencontro com 2T. @oencontro com 2T. Por que 2T? Que é troca e transformação. Porque a gente entende que o network de valor, ele não pode ser somente conversação. Ele tem que ser troca, aprendizado, entrega. E é por isso que o nosso é com 2T. Ô, produção, já entra, acha o link aí, já manda aqui pra mim que eu quero entrar nesse grupo aí. Perfeito. Ou só entre mulheres? Não, é para mulheres e para homens. Inclusive, no nosso evento, foi um evento muito legal. Tinha tanto empresários quanto empresárias. Foi muito positivo, foi muito... Nossa, foi de grande valor. Eu não sei se... Não é uma crítica, tá? Ok. Tá, não é uma crítica. Mas, porque quando tem evento como esse, eu não sei se é tão pouco divulgado ou se é muito divulgado, mas não chega em muita gente. Eu mesmo, né, só chegou até mim porque o Ale foi participar, né, e ele tinha um compromisso comigo, tinha um compromisso comigo. Mas a gente não ficou sabendo desse encontro e aparece outros cafés. Hoje aparece bastante para mim, né, acho que o algoritmo, né, viu que eu fui lá e curti um. Então, é tanto encontro que, poxa, não faço mais nada, só vou para os encontros. Todo dia tem um. Mas por que não chega para mais pessoas? Poucas pessoas sabem. Será que as pessoas que não se interessam, as pessoas que ficam clicando em outras coisas que não tem nada a ver na vida, e o alcarinho pode dizer, não, ela quer ver memes, então não vai se interessar por isso. Eu acho que é um pouco de tudo. Primeiro que, assim, esse foi o nosso primeiro encontro, nós já participamos de vários encontros como parcerias. E esse é o primeiro encontro organizado, né, por mim e por essas duas amigas. E foi um encontro, assim, muito positivo. Primeiro que a gente fez uma divulgação bem próxima ao evento. Segundo, eu acredito que sim, o que você falou tem muito sentido. Muitas pessoas, quando falam assim, encontro de network. Não vou apresentar, não vou querer participar, vai ter palestrante, vai estar falando. Gente, o network, ele tem um valor tão grande. Porque quando um empresário ele vai lá na frente, ele vai passar as suas dificuldades, as suas dores, o que auxiliou essa empresa a crescer, isso são pontos positivos onde você tira ali para a sua vida pessoal, para o seu negócio, para a sua representação. Então, são trocas, experiências. Pessoas que vão lá falar sobre o início desse trabalho, qual está sendo a sua dificuldade, onde que ela pode, de repente, conseguir um advogado. De repente, lá naquele network tem um advogado presente. Ali eles já trocam seu cartão, trocam informação. Ali mesmo, ele de repente está um advogado falando sobre o posicionamento, sobre os seus contratos dentro da empresa, a importância desse contrato. De repente, tem alguém falando sobre vendas. Esse empresário que está ali assistindo, participando desse network, ele está com dificuldade, não consegue vender. Por quê? De repente, ele tem uma estratégia errada. E quem está de fora, quem de repente vai na sua empresa fazer essa consultoria, consegue ver de forma diferente. Esses encontros são trocas de experiência, de valor, não só para empresários e empreendedores. Quem está começando agora, quem quer começar do zero, quem quer se reinventar, quem quer passar dessa transição de carreira, os encontros de network têm um valor imensurável e é muito importante participar. Quanto à divulgação, bem, hoje em dia tem muitas pessoas que colocam no tráfego pago, escolhem quais as cidades que querem publicar. Nós não tivemos esse investimento. Esperamos que no próximo encontro nós tenhamos patrocinadores, então vocês, empresas que estão aí, quiserem participar do nosso encontro, na próxima a gente vai estar divulgando nossas empresas, é muito importante, porque isso também fortalece bastante. Quanto ao que você falou,
Tem sim, a falta de interesse das pessoas. A falta de interesse das pessoas de não querer entender como funciona. O nosso teve muito propósito, o nosso teve muita transformação, o nosso teve muitas sementes plantadas. E o nosso próximo encontro vem aí e você é nosso convidado. Eu ou o público? Você e o público. Aí você falou tão assim comercialmente. Não, você é nosso convidado e o público também, com certeza. Nós estaremos lá. Com certeza, eu espero mesmo. Então, não, precisa ficar tranquilo, nós vamos mesmo. Eu acho essa questão de network uma coisa muito importante, né? Nós tivemos apenas em um, na verdade nós fomos, né, fazer uma cobertura em um e trouxe pra gente, assim, a gente nem conseguimos conversar direito com a pessoa, porque a pessoa estava cercada lá por muita gente, mas depois de uma simples postagem, né, no Instagram, a pessoa começou a seguir a gente e a partir daí eu não posso dizer assim, foi uma amizade, mas a pessoa abriu portas pra gente que a gente jamais imaginou que essas portas podiam ser abertas, né? Sim. Entendeu? É aquela questão de mudança de nível, influência, esse tipo de coisa que eu estava falando antes. Mas eu acho muito interessante, né? E, inclusive, eu cobrava, na época de política, eu cobrava muito, né, dos políticos, que tinha acontecido muita coisa e muita gente não sabia que estava acontecendo. Né? Então, tinha que criar uma fórmula para que todos possam saber, para poder compartilhar a informação, porque é uma coisa muito boa, né? Hoje eu acredito que não só aqui em Imbu, mas no Brasil e no mundo afora, aí depois da pandemia, tem muito empreendedor. Sim, muito. E a conversa um com o outro é uma coisa fantástica que acontecer. Tem muitos grupos de WhatsApp que todo mundo ali só quer vender, só posta que quer vender isso, outro quer vender aquilo, outro quer vender aquilo outro, mas os grupos não conversam, isso eu falo porque eu estou em alguns grupos, eles não conversam entre si, sabe, de fazer uma reunião para isso, ou ensinar aquilo, né, muito ao contrário, você chegar lá e pedir uma informação de gás, todo mundo tem um cara ali, mas você perguntava como se troca um gás. O cara mesmo do gás não ensina você a trocar o gás, porque ele acha que você vai comprar de outra pessoa. É bem realidade isso. Aliás, é uma coisa importante, né? Por exemplo, muitas vezes num grupo de empreendedores, de empresários, as pessoas elas têm vergonha de postar, falar, eu não vou colocar ali toda hora a minha empresa, que fica uma coisa desagradável. Tem que fazer. Tem que postar, você tem que mostrar que você está divulgando. Mas as pessoas hoje, elas estão num momento, o mundo, na verdade, é tão rápido tudo, tão descartável tudo, tão digital tudo, que a nossa vida passa tão rápido e você não consegue parar um segundo e pegar o teu amigo que está do teu lado e falar, vem cá, onde que você trabalha? Será que na sua empresa não seria interessante o meu serviço? Será que você não poderia me indicar para a pessoa de compras, para a pessoa que de repente é responsável por contratar um treinamento de vendas? As pessoas não falam sobre os seus trabalhos. As pessoas não falam sobre o seu produto. E esse não falar, logo você não vai ter indicação. E indicação hoje é o produto que mais vende. Quando o Alê, por exemplo, o Alê veio aqui, ele me indicou. Por que ele me indicou? Porque ele confia no meu trabalho. Porque ele sabe que eu sou uma pessoa que tem um propósito, responsabilidade. Então, isso é uma rede. O próximo lugar que eu for, eu vou indicar o Alê, eu vou indicar o podcast do Alê, eu vou indicar outros amigos, porque eu conheço essas pessoas e nós fazemos parte de uma rede, onde empreendedores ajudam empreendedores, onde parceiros conectam parceiros. E essa parceria, ela cresce. Então, as pessoas, muitas vezes, por não participar de network, não colocar a sua empresa dentro de grupos, não divulgar, e muitas vezes nem falar sobre a sua empresa, ela fica fora de um contexto e é muitas vezes por isso que elas não vendem, porque elas não se mostram. Eu sou um cara muito fofoqueiro. Então tem que ser fofoca não, de eu mim, sou, por não, favor, fala da Lid. Então, se eu souber de alguma coisa, eu vou e divulgo. Isso é bom. Eu vou e divulgo. Tem o cantor, né, o Elcio Dias, né, Elcio, até um abraço para ele que está sempre nos assistindo, tudo que ele posta, que ele me marca, né, porque assim, a gente tem muita coisa, de uma vez acaba passando batido e ele tem que ficar lá passando, entendeu? Mas tudo que ele me marca, eu reposto. Tudo. Marcou do Alê, eu reposto. Se me marcar,
Tá vendo, pessoal? Não é questão que eu gosto mais de um e menos de outro. Me marcou, se não marcar, eu passo para frente. Né? Se entrar no meu story, vai ver que tem pessoas mais diferentes, porque eu passo para frente, entendeu? Inclusive, até falando do Ale, ele falou assim, poxa, eu posso contar? Eu falei, cara, eu vou bater em vocês se você não contar comigo nessas questões. Então, tipo, e se eu conhecer alguém, e se eu conhecer pessoas que poderiam se beneficiar dessa minha informação, eu vou falar. Eu acho que é essa transformação que eu tenho na minha vida. Eu acabo indicando todo mundo. Se eu sei que precisa de um serviço, eu indico, eu já procuro ali quem que faz isso, porque eu acho que essa troca é necessária, essa troca é importante. Muitas pessoas, às vezes, precisam de um determinado serviço e elas não perguntam. Elas não passam, tipo, gente, alguém tem aqui algum contato? Não fala. E se você não fala, você fica com aquela dor, não resolve aquele problema. Então, gente, fala, coloca mais pra fora. É melhor do que falar coisas ruins, falar coisas erradas. Vai lá, fala sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho, pede ajuda e agradece. Sim, mas às vezes também lá na questão falando do tráfego pago, colocar direcionamento às vezes não é ruim. Olha, eu vou ser muito sincera para você. Ale, eu tô estudando agora sobre tráfego pago. Eu sempre trabalhei muito pelo WhatsApp, até como vendas, né? Eu nunca trabalhei no tráfego pago. Agora eu tô comendo curso. Tô me alimentando, a gente tá fazendo treinamento, tá estudando, porque eu entendo que assim, o tráfego pago tá aí e ele é uma forma de divulgação de vendas. Então, logo que eu trabalho com vendas e não tenho conhecimento, eu preciso buscar esse conhecimento. Então, eu acho que ele é uma oportunidade de negócio. Não vou falar sobre ele porque eu não entendo e não sei dele. Mas sou uma pessoa que estou bem, assim, fazendo bastante curso, tentando entender, tentando administrar, porque é tanta coisa nova, tanta tecnologia. Sim. E todo dia. Então, assim, eu entendo que ele é importante, ele é necessário. Mas a venda, frente a frente, a venda de você pegar um telefone, ligar para o teu cliente, oferecer um produto, fazer uma visita nele, essa é essencial. Essa é muito importante. Você já pegou, eu falo muito que a grande maioria do nosso convite é pelo Instagram. E eu fico assim, né, inclusive eu mandei mensagem para uma pessoa, né, e ela falou assim, eu falei assim, ó, você pode entrar em contato comigo? Eu escrevi, ela fez uma postagem, e na postagem dela eu perguntei assim, você pode entrar em contato comigo? E deixava meu telefone. Aí ela entrou em contato comigo e eu falei para ela assim, olha, vê a configuração do seu Instagram, porque lá a gente só consegue mandar mensagem para você se você estiver nos seguindo. Olha que informação valiosa. Né? E não é só isso não foi só com ela, né? É muita gente. Sim. Muita gente. Aí eu fico pensando, poxa, eu quero comprar uma pia. Aí tem lá a loja. Aí eu vou mandar mensagem para a loja. Aí tá lá a informação. Você só pode mandar mensagem se ela estiver te seguindo. Como a pessoa vai saber que eu preciso de uma pia para me seguir? São configurações e coisas assim, dicas bem simples que faz toda a diferença de como é o posicionamento dessas pessoas na rede social. Aliás, o link, né? Vamos começar com um link na rede social. Muitas pessoas, é tão simples fazer um link e colocar na sua rede social. Elas vendem o produto, tem o seu WhatsApp e não tem um link. Gente, é a coisa mais simples do mundo fazer isso, mas as pessoas cobram caríssimo. Olha, acho que eu vou fazer uma live falando sobre link. Faz uma live falando sobre link. Porque é uma semente inclusive plantada. sobre ler essas mensagens robóticas. Sim. Né? Porque que acontece? A gente lá manda a mensagem, aí vai lá no Instagram, vai pro WhatsApp. Sim. Chega lá no WhatsApp, você manda a mensagem. Aí vem aquela mensagem robótica. Aí você manda a mensagem. Aí outra mensagem robótica. Aí o que acontece? Daqui a pouco aparece o atendimento humanizado. A pessoa parece que a pessoa não lê a mensagem que você mandou antes. Porque é muita informação, né? Mas você não leu, né? Fui conversar com uma pessoa recentemente e manter a mensagem, aí entrou no robótico. Quanto de questão de, como se fala, planejado, né? Aí falou assim, quantos metros quadrados você já tem? Aí eu fui lá, fala mais sobre isso, eu coloquei, olha,
não é a respeito disso, é a respeito assim, assim, assim. Aí chegou outra mensagem. Você já tem um projeto desse espaço? Aí eu fui lá, não tenho, é porque eu quero fazer isso, isso, isso. Aí eu peguei e desisti, né? Muitas pessoas desistem. Então, aí eu desisti. Aí passou uns dias, essa pessoa entrou, uma pessoa em contato comigo e falou assim, né, oi, Du, eu vi que você entrou em contato, que eu vi que você está interessado em fazer um planejado, me fala para mim sobre o seu espaço. Aí você já leu as mensagens acima? E nós estamos exatamente nesse momento, Du. É o que muitas empresas hoje estão sofrendo. A era digital. A inteligência artificial, ela veio sim para avançar e trazer muita tecnologia, e isso é ótimo. E nós não estamos sabendo trabalhar com ela nessas questões. Nesse momento está tendo muito ilusionismo, muitas coisas engraçadas, mas assim, a inteligência artificial, ela veio sim para trazer uma tecnologia avançada e importante, tanto em vendas quanto até para a vida das pessoas. Só que nós precisamos entender que é o seguinte, nós não estamos preparados para esse mundo robotizado. As pessoas ainda têm carência de atendimento e de um bom atendimento. As pessoas não querem chegar como aconteceu com você agora. Manda uma mensagem robotizada, é rápido. Manda outra mensagem, não é entendido. Então, assim, as pessoas elas querem um atendimento para que o vendedor entenda qual é a necessidade desse cliente. Como que ele quer ser tratado? Vai existir, sim, muitas vendas por IA, por inteligência? Claro que vai, é a era digital. Mas tem uma parcela muito grande de pessoas que querem um atendimento humanizado. E esse atendimento humanizado, ele precisa ter também um preparo. Não é de qualquer jeito. As pessoas, elas precisam ser compreendidas. Como? Então, nós precisamos de vendedores qualificados, de atendimentos qualificados que saibam escutar, para entregar o melhor produto e assim conseguir fechar suas vendas. No seu ponto de vista, aonde a tecnologia ajuda tanto no network como na venda? Eu acho que a tecnologia, ela auxilia muito na questão de divulgação do seu produto, ela auxilia muito na apresentação do seu produto, mas na venda também, ela auxilia bastante na robotização de você mandar as mensagens, mandar a apresentação, o catálogo da sua empresa. Mas a partir do momento que essa inteligência, essa tecnologia, ela chegou rápido no seu cliente, esses leads, eles têm que ter um atendimento humanizado. Porque é a sequência de tudo isso, você precisa ali ter um atendimento, uma pessoa para fazer. Ah, mas eu não concordo, a minha empresa é toda robotizada, tá tudo bem. Mas o seu produto, ele se vende para quem? Até que ponto? E qual é esse percentual das suas vendas? Não tem mais ninguém que você queira vender o seu produto, que queira um atendimento diferenciado? Então, é uma dúvida hoje das empresas e um medo. Mas hoje eu acabei de lembrar que eu tive fui surpreendido com uma IA. Eu entrei em contato com um consultório, aí entrou a IA falando que é assistente virtual. E falou que ia me ajudar a tirar todas as dúvidas sobre aquele assunto da empresa. Aí eu fui e escrevi assim, eu gostaria de ter um atendimento humanizado. Aí a respondeu assim, só um momento que já estou transferindo para um atendente. Eu achei bacana isso. Isso entendeu? É muito legal. Foi a primeira vez que me aconteceu, porque eu já estava pronto para desistir também. Entendeu? Essa opção eu acho super interessante. Eu acho que você trazer o digital, trazer a tecnologia é importante, mas você também encaminhá-las para um atendimento que deixe o cliente optar se ele quer o atendimento digital ou se ele quer um atendimento humanizado. Mas de deixar de ter aquele outro atendimento, eu acho que é um erro de muitas empresas. Uns acham que vai ganhar milhões, outros pode estar perdendo bilhões. Sim, porque você pode ganhar na velocidade, mas você pode perder a médio e longo prazo. Eu mesmo não consigo ligar para nenhuma negócio de telefonia, porque... Nem fala de telefonia. Deixa pra lá. É muito estresse. É muito estresse. É muito estresse, muito estresse. Poxa, que legal ter esse tempo aqui com você. Espero que a gente possa ter mais encontros como esses. Gostaria que você viesse de novo, né? Olha, que convite maravilhoso. Né? Vamos fazer assim, você vem todas as vezes que quiser e quando não quiser você vem também. Ai, que bom. Olha que eu falo bastante também. Não, são assuntos muito interessantes e eu acredito que a cada dia que passa você tem mais informação para passar. Eu acredito muito nisso.
né? Mas tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, alguma coisa que você queria comentar? Olha, eu mais uma vez quero agradecer muito vocês e só relembrando mais uma vez que você que está aí do outro lado quer ter o seu uniforme personalizado, me chama. Mas além de ter também uniforme personalizado, você também pode ser um dos representantes de vendas da Freedom. Nós atendemos todo o Brasil, então essa também é uma oportunidade de você trabalhar diretamente da sua casa com uniformes personalizados e tendo uma renda extra que vai ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu acredito que vai auxiliar bastante também as famílias e muitas pessoas que estão aí nessa transição de carreira. Pois é. Pessoal, obrigado aí você que nos assistiu. É você primeiro, não sou eu. Ah, é? Então tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de todos aqui no nosso podcast. Alê, muito obrigada pela oportunidade. Ai, peço a Deus que abençoe muito esse trabalho, esse espaço maravilhoso que é para aqui dar voz para as pessoas, que as pessoas possam falar. E que delícia que foi hoje, porque foi uma coisa tão leve, que foi um bate-papo tão gostoso que eu nem lembrei que estava sendo filmado. Eu esqueci também. Mas não vamos contar para ninguém, não. Tá? Pessoal, obrigado aí você que nos assistiu tanto pelo YouTube, Facebook, Instagram, pelo Kawaii e também pelo Spotify. Até o próximo podcast e Deus te abençoe.